como comprovar que essa ciência espiritual é verdade, né? Como comprovar essa verdade, de onde vêm esses ensinamentos? Então, primeiramente, esse ensinamento da ciência espiritual, ela vem de dois lugares. Primeiro, o mundo externo. Todo o conhecimento humano acumulado através dos tempos, nas religiões, na ciência, na filosofia, em livros, na arquitetura e etc. Então, se você olhar para o mundo externo, para o mundo lá fora, existe um conhecimento acumulado do ser humano, que o ser humano acumulou através dos tempos, né? Através das religiões, da ciência, da filosofia, em livros, da arquitetura. Então, só de arquitetura, só de monumentos que existem no planeta Terra, a gente já percebe a riqueza que existe, né, de arquitetura, de civilizações que existiram, que deixaram conhecimentos para a gente, que deixaram escrituras, que deixaram filosofias nas religiões, que deixaram escrituras das religiões, escrituras sagradas. Então, só de você olhar para fora, para esse mundo externo, você já tem uma riqueza imensa sobre o que sobre a ciência espiritual. Todas as religiões, se você parar para pensar, se você parar para estudar todas essas religiões antigas, você vai começar a ver que elas falam a mesma coisa, a mesma verdade, o mesmo significado, só que de formas diferentes, para povos diferentes, em tempos diferentes. Então, por isso que existe contradições entre elas. Mas, na verdade, elas querem dizer a mesma coisa, tem filosofias muito profundas ali dentro. Nessa ciência espiritual, esses escritores, esses professores que investigaram o mundo espiritual também, que tiveram acesso ao mundo espiritual, eles puderam comprovar que várias religiões, vários monumentos, várias coisas antigas, várias filosofias, têm simbolismos e coisas e conhecimentos verdadeiros ali, conhecimentos que são iguais uns aos outros, que querem dizer a mesma coisa, sabe assim? Então, para você, só para você já começar a entender o que é ciência espiritual, de onde vem esses ensinamentos, se você só olhar para fora, para a arquitetura, para as várias escrituras de religiões, para várias filosofias que existiram, para várias culturas, se você começar a estudar tudo isso, você já vai começar a ver que existe um conhecimento sobre a espiritualidade, sobre algo que transcende a matéria. Você vai começar a perceber que existe isso e que, como eu falei, isso não é novidade. A espiritualidade sempre foi falada em todos os tempos, em todos os povos. Só que quando você começa a olhar de uma forma de cima, como pesquisador, como uma pessoa que vê todos os fatos, que vê as simbologias de cada história, de cada escrituras, você começa a ver que tem algo igual ali, que tem algo que é similar. Né? É algo que eles querem dizer a mesma coisa ali, e você começa a estudar isso, você começa a estudar as arquiteturas, os monumentos que existem no planeta inteiro, você começa a ver que as coisas fazem sentido. Por exemplo, a astronomia, por exemplo, né? A gente pode ver pela astronomia. A astronomia, a ciência moderna da matéria, né? Os pesquisadores perceberam que a astronomia era muito estudada nos tempos antigos, né? Desde o Egito, na Grécia, os povos maias, enfim, né? Era estudado no mundo inteiro, mesmo eles não se conectando, né? Mesmo as civilizações não se conhecendo do outro lado do oceano, eles tinham pirâmides, por exemplo, tinham formas de contar o tempo, de contar as horas através do sol, através da astronomia. Então, uma coisa, esse é só um dos conhecimentos para você ver que todos os povos falavam a mesma coisa sobre a astronomia, por exemplo, né? Então, a astronomia, por exemplo, é uma das coisas que a gente pode ver que faz sentido em todas as religiões, em todos os povos falavam sobre isso, e falavam também de uma forma mais filosófica, né? O que era o Sol de uma forma mais espiritual, o que eram os planetas, não só na forma da matéria, que sim, o Sol dá energia para o planeta, a gravidade, mas também na parte mais emocional, na parte mais mental, o que significa o Sol, de iluminar a consciência, enfim. Então você percebe que em várias religiões existem as simbologias, conhecimentos que falavam a mesma coisa. Então se a gente olhar para o mundo externo, a gente já consegue ver paralelos ali, coisas similares na arquitetura, nas religiões, na ciência. A gente consegue ver que existe assim, algo a mais que sempre foi falado e que sempre esteve lá o tempo todo, mas ninguém meio que percebeu, né? Se você realmente passar por todo esse conhecimento que existe no mundo, né? Igual eu falei aqui da arquitetura, dos livros, das religiões, se você passar por isso de uma forma rápida, sem prestar atenção, e sem parar para ver, você vai continuar a sua vida. Mas se você parar e ver, pesquisar, sem estar ligado a uma religião, ou sem estar ligado a alguma coisa, alguma crença, você vai perceber que existem coisas similares. Você vai perceber, caramba, que legal. Há mais de 10 mil anos, por exemplo, você falam a mesma coisa através dos tempos. Aí você começa a perceber, aí você não precisa ter dom espiritual, você não precisa ir muito longe, você não precisa ir do outro lado do mundo para conhecer a verdade sobre a vida do universo. Você consegue perceber aos poucos que existe uma coisa aí,
Sabe assim, cara, existe algo a mais. Existe alguma coisa que já vem se falando já há 6.000 anos, há 10.000 anos, através do Egito, através dos Sumérios e muito mais antes. Então você começa a ver que tem coisas relacionadas ali, que tem coisas que faz sentido. Então, como eu falei, você já começa a estudar essa ciência espiritual, você já começa a ver que ela faz sentido e que existe algo a mais através do mundo externo, através de você olhar para fora e ver como essas coisas tudo se interligam, né? Tudo meio que quer dizer a mesma verdade. A outra coisa é o mundo interno, é você olhar para o mundo interno, todo o seu conhecimento e experiência acumulado nessa vida e nas vidas passadas, e todo o conhecimento e experiência da humanidade que fica registrado na memória do planeta. Sobre esse assunto eu vou fazer um vídeo mais detalhado em breve. Então, sobre esse assunto, sobre o registro da memória do planeta, eu vou falar mais pra frente, que é muito importante sobre isso. Mas, então, outro lugar que você pode ver de onde vem essa ciência espiritual é do mundo interno. Todo o seu conhecimento e experiência acumulado nessa vida. Vamos começar por isso. Então, você é um ser humano que tem uma experiência de vida. Seja quantos anos você tiver agora, você tem uma experiência, você nasceu, passou por um monte de experiências ruins ou boas, você tem uma experiência acumulada de tudo que você viveu, de tudo que você aprendeu, de tudo que você raciocinou, de você chegou a alguma conclusão. Você tem esse conhecimento. Então, só esse conhecimento já é possível você observar como a vida funciona, só por você mesmo. E depois, toda a experiência acumulada de vidas passadas que você tem também. Então, como eu vou falar também em outro vídeo sobre vidas passadas, né? Eu falei no vídeo anterior, no vídeo sobre o qual sentido da vida, eu falei que a gente não é seres humanos tendo experiências espirituais. Né? Que muitas pessoas falam, caramba, eu tô tendo experiências espirituais, tô fazendo coisas transcendentais, como se fosse uma coisa diferente do normal. Não, a gente é seres espirituais tendo experiências como humanos, passando por esse momento do tempo aqui, como seres humanos. Eu falo melhor sobre isso no vídeo anterior, assiste lá, mas eu falo mais ou menos, eu falo isso, então assim, a gente é seres espirituais passando por esse momento aqui como seres humanos, passando essa experiência como seres humanos, e essa experiência que a gente vive aqui, ela não é a única, não vai ser a única que a gente vai viver ainda, a gente vai viver várias experiências como humanos, e nessas vidas passadas que a gente tem, a gente também acumulou experiências, acumulou conhecimentos, e essas experiências e conhecimentos que a gente tem das vidas passadas é o que forma hoje nosso inconsciente, é o que forma hoje nossos instintos, né? É o que forma hoje o que a gente é, por exemplo, os nossos medos, nossas crenças, nossas coisas boas, né? Então tem as vidas passadas e tem todo o conhecimento e a experiência da humanidade que fica registrado na memória do planeta Terra. Existe um conhecimento que eu vou fazer um outro vídeo só sobre isso, mas vou só falar um pouco aqui, que o que todos os seres humanos passam, todas as experiências que o ser humano passa, fica guardado na memória do planeta, fica registrado, né, em um lugar específico, esses experimentos, e quando você tem capacidade espiritual de acessar esses registros, esse livro do universo, podemos dizer assim, você consegue ver o que aconteceu no planeta, você consegue ver o que aconteceu com outras civilizações, o que aconteceu no planeta. Então, muitos dos escritores que eu falei para você no começo desse vídeo aqui, muitos escritores, muitos grupos espirituais, né, igual eu falei sobre o espiritismo, né, que o espiritismo é um desses grupos que surgiu de experimentos, de querendo entender como o mundo espiritual funcionava. E tem outros grupos também que eles tinham outros meios de pesquisa, né, do mundo espiritual. Por exemplo, o espiritismo era um pouco mais por médiums ali que conversavam com mortos ou conversavam com outras pessoas que estavam do outro lado do espiritual. Existiam outros grupos que tinham acesso direto ao mundo espiritual, né? Eles conseguiam de forma mental ter acesso a esses registros do universo, né, do planeta, e conseguiam olhar para o passado, e ver o passado, conseguiam olhar para o futuro, ver o futuro. Por exemplo, os profetas que existem em muitas escrituras sagradas de todos os povos, referente a isso também, a pessoas que viam o passado e o futuro. Como eu falei no vídeo anterior também, eu falei sobre o passado e o futuro, eu falei que o passado e o futuro está coexistindo, já existe. Falei que a ciência material teoriza sobre isso, tem teoria sobre isso, né? Sobre o espaço-tempo. E então existem outros grupos também, outros escritores que tinham acesso a esse mundo espiritual. E eu vou fazer outros vídeos aqui de como funciona esse acesso a esse registro aqui do universo, como faz para qualquer ser humano ter acesso a esse registro do universo, para você entender o que aconteceu no passado, né?
e comprovar por conta própria essas verdades sobre a vida do universo. E então, essa é a forma de você comprovar, essa é a forma de onde vem essa ciência espiritual e de comprovar esses ensinamentos se é verdade ou não. Primeiro do mundo externo, de olhar para o mundo externo, olhar as religiões, a ciência, a filosofia, livros, a arquitetura, enfim, todas as coisas que acontecem no mundo externo, olhar isso e perceber que tudo faz parte de um todo ali, né? Tudo está conectado, tudo tem semelhanças, tudo parece que quer dizer a mesma verdade. E tem uma outra forma de onde vem essa ciência, de comprovar essa ciência, é do mundo interno, é você olhar suas vidas passadas, ver quem você foi, ver que realmente existem vidas passadas, que você teve experiências, que você acumulou conhecimentos, experiências, e também quando você consegue ter acesso a esse registro da memória do planeta, consegue realmente comprovar por você mesmo essas verdades que foram escritas, essas verdades que já foram faladas, e você consegue então comprovar por conta própria todo esse conhecimento. Então, é basicamente desses dois lugares aqui que vem essa ciência espiritual e que você pode comprovar se elas é verdade ou não.